Programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio: Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Vinícola Perini. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Bom, então a partir de hoje estaremos todos os sábados, com algumas reprises durante a semana, na TV Santa Maria, canal 19, com o Norberto da Casa Gastronomia, onde estarei dividindo com vocês as minhas experiências, as minhas sabedorias na mistura dos temperos e dos sabores. Sempre com receitas fáceis, onde vocês podem fazer, reunindo amigos, onde você possa ensinar aos seus amigos o que você assistiu no nosso programa, e também vai estar hospedado no nosso site, que você poderá também ver com mais detalhes. Como minha descendência é italiana, hoje nós vamos começar com um dos pratos que eu mais gosto de produzir, que é risoto, e eu optei por um risoto de gorgonzola com maçã verde. Vamos começar a nossa receita então, na qual você já pode fazer nesse sábado mesmo, dia 21 de setembro. Para nós começarmos então a fazer um risoto, numa panela sempre de fundo mais denso, uma panela de ferro de preferência. O primeiro elemento que a gente vai colocar é a manteiga. Lembrando sempre que a manteiga que a gente vai usar é uma manteiga sem sal. Deixando derretendo ela. Quando ela estiver completamente derretida. E o importante é que seja manteiga, para dar uma consistência melhor depois, quando o grão do arroz começar a largar o amido. Então, a manteiga derretida, se acrescenta a cebola bem picada, e sempre picada, porque se você ralar, vai sair o suco dela no ralador. Então, picada de faca, porque daí fica todo o sabor da cebola no próprio elemento. Senão você tira do ralador ali o suco da cebola, né? Nós vamos deixar fritar um pouco essa manteiga com a cebola, né? Até ficar na cor de manteiga. Vocês vão ver que a cebola vai ficar totalmente transparente. Quando ela ficar transparente, ela está no ponto de nós colocarmos o arroz, que aí nós vamos fritar um pouco ele. E não tem hoje em dia quem não goste de um risoto, né? É uma coisa prática, você pode convidar alguns amigos na casa de vocês, em 30, 40 minutos vocês fazem um risotinho, que é um dos elementos hoje usado no mundo inteiro, aonde você vai frequentar. Todos os restaurantes hoje têm quase risoto, que o importante sempre é ser feito com o verdadeiro arroz, que pode ser o arbóreo ou o carnaroli. Nós vamos trabalhar agora com arroz arbóreo, na qual já está pronta a nossa cebola, já está transparente. Então vamos acrescentar o arroz arbóreo.
E um dos grandes segredos do risoto é nunca parar de mexer. No momento que você parar de mexer, o cozimento do arroz, ele fica desuniforme. Então, sempre mexendo. Por isso que é bom, quando vocês forem de receber amigos, fazer o risoto e convidar os amigos para ficar na cozinha, porque daí eles vão estar conversando, dividindo, tomando um vinho ou um espumante e você mexendo. O segredo do risoto realmente é ficar o tempo todo mexendo. Então aqui nós vamos ficar com ele fritando. O risoto, o arroz tem que ficar completamente frito para que o grão fique unido. No momento que você começar a usar o fundo ou o caldo de frango, ele vai dar um choque, né? Mesmo sendo o caldo tem que estar sempre fervendo, ele vai dar um choque e não deixa o arroz ficar quebrado. Bom, já está frito então o nosso arroz. Nós vamos começar então devagarzinho a colocar o nosso vinho, sempre um vinho de boa qualidade. Eu uso da Casa Perini, que é um dos nossos apoiadores, vinho branco, seco. O aroma do vinho vai ficar no arroz, né? Vocês não podem sentir aqui, mas quando vocês forem sentir, vocês vão sentir o aroma do vinho. E esse vinho, lá no final, quando vocês forem servir o risoto, com certeza dentro do grão vai estar o gosto desse vinho branco. Por isso que é importante usar um vinho de qualidade, sempre seco, como eu comentei, né? Nós vamos deixar então o vinho evaporar um pouquinho. E vamos começar a usar o caldo de frango. Aos poucos nós vamos pondo, também sempre fervendo, porque ele não pode, se você botar frio, ele vai entrar em temperatura diferente do arroz que já está na panela e vai quebrar. Enquanto eu vou mexendo, eu vou explicar para vocês como se faz fundo. De preferência, não usar caldo industrial. Pegue uma carcaça de frango ou um peito de frango, coloque ferver numa panela. Normalmente nós vamos precisar de 1 litro a 1,5 litros para fazer essa porção que nós estamos fazendo para 4 pessoas. Se ferve durante uns 45 minutos esse peito de frango, ou a carcaça, ou a sobrecoxa, junto com alguns temperos, assim, cebola, temperinho verde, pode botar um alho poró. Se ferve tudo, depois se coa, né? E aí então fica um verdadeiro fundo. Esses fundos industriais que usam, eles tiram o sabor, às vezes, do risoto. Então se você fizer um fundo de frango in natura, com certeza o produto final que você estará apresentando para os seus convidados ou para você e sua família será muito melhor. Vamos ao nosso intervalo e veja os nossos apoiadores. Você está assistindo o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Bom, como eu falei para vocês que o grande segredo é ficar mexendo o tempo todo, então realmente nós temos que ficar mexendo e devagarzinho acrescentando o caldo de frango. Esse prato, na realidade, foi escolhido para esse meu programa de estreia porque ele foi um desafio para mim. Quando eu estava fazendo o curso de gastronomia na escola do Aires Cavoni, que é um nome de referência em todo o Brasil,
Na monografia escolhi o tema arroz e pesquisei um monte de arroz, já que a minha família toda trabalhou a vida inteira com plantação de arroz, e comecei a desenvolver um risoto. Como eu gosto muito do queijo gorgonzola, usei na época então o gorgonzola. Eu precisava diferenciar não só um arroz de gorgonzola, e imaginei então usar uma pera, na época era uma pera, e para dar uma crocância no risoto eu coloquei pistache. Realmente a banca gostou, né? Veio os chefes de São Paulo, Rio de Janeiro para avaliar, todos os alunos do curso apreciaram esse risoto. E o toque do pistache, que você pode botar na sua receita também, sempre um grão, tipo umas nozes, uma amêndoa, uma castanha do Pará ou o próprio pistache, ele vai dar sempre uma crocância no risoto, né? Risoto, depois que você faz esse básico, que é o que nós estamos preparando aqui, na realidade isso aqui se chama um arroz básico. Daqui em diante, o risoto que vai definir é você. Eu escolhi o gorgonzola e a maçã verde. Você pode escolher qualquer outro elemento. Você pode escolher de repente umas ervas de Provence, você pode escolher um fungo, você pode escolher fazer um risoto doce de morango e frutas vermelhas. Isso vai agora em diante então da sua criatividade, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso, do risoto em si, é que ele pode ser acompanhado por todas as carnes possíveis. O peixe pode ser acompanhado por risoto, o filé, o frango, né? Então ele é um acompanhamento universal. Ou também um prato único. Se você quer receber os seus convidados ou servir para os seus convidados só como prato único, e normalmente nós gaúchos gostamos de ter carne, você pode fazer um risoto de tiras de filé com abobrinha, tiras de filé com moranga, ou só com tiras de filé e queijo. Então daí você vai servir a carne junto com o risoto. Ou também, como eu disse antes, uma carne com acompanhamento do risoto. Continuando mexendo, ele já está ficando pronto. E como é que você vai notar quando é que ele está ficando al dente? Ou às vezes, como alguns chefes de cozinha chamam, al onda. Se vocês observarem no arroz, ele ainda está com um pouquinho do grão branco dentro, né? E ele começou a largar já, né? Na panela, ele já começou a largar o seu amido, que vai ser o grande segredo do risoto. É a soltura do amido com a união dos queijos para dar o produto final, né? Então vamos colocar um pouquinho mais de caldo. Antes eu falei para vocês que ia de 1 litro a 1,5 litros. Por que isso? Porque depende muito do arroz. Às vezes nós encontramos no mercado um arroz arbóreo que ele cozinha mais rápido, então aí você que vai regular. E o ideal do risoto sempre é servir ele não tanto molhado. Nós estamos servindo um risoto e não uma sopa. Isso é muito importante você saber essa diferença. Na concentração de ficar mexendo, porque eu tenho que mexer ele uniforme para todos os grãos cozinhar igual, né? Lembrando sempre que o caldo tem que estar sempre fervendo para que não tire a temperatura do arroz. E como ele está praticamente al dente, ainda vai levar uns 5 a 10 minutos para terminar, nós vamos colocar um pouquinho de gorgonzola para começar a largar o gosto, não toda a quantidade da receita, mas um pouquinho só, para que comece então junto com o vinho pegar o gosto do arroz. Enquanto eu fico mexendo aqui o nosso risoto de hoje,
nós vamos para o intervalo e no intervalo você vai conhecer um pouco mais dos nossos apoiadores. Você está assistindo o programa Norberto da Cas Gastronomia. Apoio Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo. Estamos então quase terminando o nosso prato de hoje, o risoto de gorgonzola com maçã verde. Quero agradecer os nossos apoiadores por acreditar no meu trabalho, por apostar nessa nova proposta de programa que está indo para o ar. Sem vocês, realmente, nós não estaríamos iniciando o nosso trabalho na TV Santa Maria. E vamos ao término do nosso prato. O risoto, então, ele já está largando mais a cremosidade, ele largou praticamente todo o amido, ele já está no ponto de servir. Então, para nós fazermos o término, a primeira coisa que nós vamos colocar é o restante do queijo gorgonzola. E aí o queijo gorgonzola na receita, na quantidade, vai depender do gosto de vocês, né? Então, se vocês querem um risoto um pouco mais ameno de queijo, ponha menos gorgonzola, né? Se você gosta de salientar bem o queijo, ponha todo o gorgonzola que está na nossa receita, né? O gorgonzola, na realidade, ele é colocado, né? Desliga-se o fogo e de agora em diante nós vamos trabalhar só com o calor da panela. Então nós vamos deixar derreter o gorgonzola, acrescentar a maçã verde. E como na nossa receita também tem sal e pimenta do reino a gosto, você vai experimentar. Então de repente você vai sentir que nem vai precisar. Eu, pro meu gosto, não vou colocar sal e pimenta, porque o gorgonzola já deixou ele na consistência e no sabor que eu gosto. Nosso risoto está pronto, né? Se você quiser trocar a maçã verde por pera, pode ser. Só que a única diferença entre a maçã verde e a pera, que a maçã verde você pode usar com casca. Na pera não, porque na pera, quando você colocar no arroz quente, ela vai largar a casca e vai ficar como se fosse um elemento desconhecido dentro do risoto. Então use a pera descascada ou a maçã verde com casca, né? Então pronto o nosso risoto. Se você gosta de queijo parmesão saliente um pouco, eu acho que não precisa. Eu sempre gosto de botar o queijo parmesão, servir para meus amigos numa colher, como eu vou mostrar depois no prato principal. Se o convidado quer, ele mesmo coloca o queijo parmesão. Nós vamos então começar a montagem do nosso prato, que nós vamos decorar, mostrar para vocês em duas versões da decoração, como você pode apresentar, e depois também você pode usar a sua imaginação. Uma das coisas que eu sempre falo, tanto nos meus cursos ou quando eu sirvo, tudo que você vai colocar no prato, você tem que colocar comestível. Não coloque nada no prato que você vai dar para o seu convidado, algum elemento que não é comestível, né? Se quiser enfeitar com tomatinho cereja, se quiser enfeitar com algumas frutas, sempre algo comestível. Então vamos começar a preparar então uma das nossas primeiras decorações. Eu gosto muito de trabalhar com morango. Você pode picar o morango em lascas para abrir ele. E servir. Como eu comentei antes, eu gosto sempre de servir o risoto com o queijo parmesão, se o convidado quer colocar ou não. Então só coloque uma colher de sopa
no prato, que sempre o ideal é servir risoto em prato de sopa, né? A quantidade necessária para uma pessoa. E com uma decoração específica, nesse caso, o morango para abrir, né? Gosto sempre de usar um suplá ou um prato do mesmo elemento, para que fique todo um conjunto de harmonia. Então, esse é uma das primeiras elaborações do nosso prato hoje, que a gente está terminando, que é o nosso risoto de gorgonzola com massa verde. Eu agora então vou mostrar uma segunda decoração para vocês. Pega-se um outro tipo de prato, né, que você queira servir. Também você pode trabalhar com folhas verdes, com salsinha. Pode colocar um tomatinho cereja para dar o tom verde, o tom do contraste do verde com o vermelho. Servir o nosso prato e nunca esquecer então de colocar a nossa colher com o queijo parmesão. Como nós sabemos, o mais importante, além do sabor e do gosto, é uma boa apresentação. Se você apresentar um prato assim para o seu convidado, com certeza ele vai degustar com muito mais sabor e muito mais aroma. Então esse foi o nosso prato do nosso primeiro programa, uma estreia que espero que vocês gostem. Agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, e sábado que vem estarei ensinando um frango grelhado com molho de mostarda e mel. Espero vocês até sábado que vem nessa mistura de temperos e aroma inspirado sempre por Deus. Você assistiu o programa Norberto da Casa Gastronomia. Apoio: Imobiliária Taperinha, 40 anos. Bosque, aluguel de plantas ornamentais. Bela Casa, o seu estilo de bem viver. Cris Recreações. A3 Arquitetas. Jornal A Razão. Farinha Maria Inês. Santa Maria Seguros. Vinícola Perini. Espaço Esmeralda, a festa dos seus sonhos em um lugar mágico. Super Alto, a sua concessionária Ford em Santa Maria. Luciano Souza, foto e vídeo.